Fala pessoal, Rian aqui, e hoje eu queria falar sobre uma figura que me instiga muita curiosidade, que é o cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem? Essa figura que nos últimos anos se tornou a referência em moralidade, um exemplo a ser seguido. Quem, afinal de contas, é o cidadão de bem? E sobre esse assunto tem tudo a ver com um livro que eu queria comentar aqui, que é o Freakonomics, é um livro do Levitt e do Dubner, né? É um livro que é sobre economia, mas ele é curioso porque, na verdade, ele não tem um tema central, ele não trata de temas específicos dentro da economia. Na verdade, os autores eles tentam quebrar certos paradigmas através de uma abordagem econômica, através de uma abordagem baseada em dados, baseada em fatos, estudos e experiências. Então, nesse livro, os autores tratam sobre a natureza do comportamento humano e como o comportamento humano ele responde a estímulos, tanto estímulos positivos como estímulos negativos. Então, como isso funciona? Lá os autores eles comentam sobre uma experiência que foi feita, né, em uma creche em Israel e, na verdade, um problema que naturalmente acontece em qualquer lugar do mundo. Acontece que essa creche ela tinha muitos problemas com o atraso dos pais. Os pais se atrasavam muito, né, para buscar as crianças e isso acabava implicando um aumento de gastos, né? Os funcionários, os professores precisavam ficar mais tempo, era mais luz que a creche gastava, então isso estava gerando um problema. Alguns economistas, diante dessa problemática, resolveram fazer uma experiência relacionada aos estímulos que as pessoas poderiam responder. Então, como isso foi feito? Eles, inicialmente, começaram a divulgar para os pais que, a partir de um determinado dia, uma multa seria cobrada em função do atraso. E, primeiramente, a multa não era cobrada e, em determinada semana, essa multa foi cobrada. Então, o que eles observaram a partir do momento, né, a partir dessa semana que essa multa foi cobrada? A multa era aproximadamente ali $5 por criança atrasada que cada pai tivesse. Então, o que foi observado depois dessa experiência? Bom, será que os pais pararam de se atrasar a partir do momento que se cobrava uma multa em função desse atraso? E a resposta é não. Na verdade, o que eles observaram é que aumentaram os atrasos. Pais que antes não se atrasavam passaram a se atrasar para buscar os filhos. Inicialmente, isso é um pouco confuso de se entender. Como que as pessoas responderam dessa maneira, né, mesmo com multas? E a resposta, aparentemente, era o seguinte: quando você estabelece uma multa pelo atraso, na verdade o que você está fazendo é legitimando o instituto do atraso, né? Então, os pais que antes eventualmente se atrasavam, de alguma maneira se sentiam culpados por estarem atrasados, porque as coisas não estavam, de uma certa forma, legitimadas. Eles sentiam internamente que aquilo ali era algo errado, né? Mas, eventualmente, tentavam não se atrasar e outros pais tentavam não se atrasar porque sabiam que isso era, de uma certa forma, errado. A partir do momento que a creche estabeleceu uma multa, ela legitimou. Ela disse, olha, o atraso existe e é cobrado esse valor. Como o valor ele era praticamente irrisório, isso praticamente autorizava os pais a se atrasarem. Então, aqueles pais que, de repente, corriam para não se atrasar, para não ficar feio, né, passaram a entender que aquilo era algo autorizado e que, a partir daquele atraso, existia um valor a ser pago. Nada mais natural. Num outro experimento, uma clínica de doação de sangue resolveu-se experimentar a seguinte questão: e se a gente pagasse um valor simbólico para as pessoas doarem sangue? Né? Porque, a princípio, a doação de sangue ela é feita de graça, você vai lá e faz porque sente que isso é certo, mas eles experimentaram atribuir a essa doação um prêmio em dinheiro, um valor simbólico, né? Qual foi o resultado dessa experiência? O resultado foi que as doações diminuíram muito. Então, se você estabelecer um prêmio em dinheiro para que as pessoas façam doações de sangue, né, nesse caso, as pessoas passaram a não ir. E isso, aparentemente, está ligado a um estímulo moral.
Na verdade, o que acontece? Quando as pessoas vão doar sangue, elas fazem isso por um estímulo que não está relacionado com dinheiro, está relacionado com a sua moralidade, um dever de civilidade. Elas se sentem bem em fazer aquela ação ali. Quando você atribui a isso um valor, fica uma sensação de que a pessoa está fazendo aquilo ali por aquela pequena recompensa. Como inicialmente a experiência colocou um valor muito pequeno, esse valor ele passou a, de certa forma, sujar o instituto ali da doação, né? A ação de doar passou a estar relacionada a um valor simbólico, portanto, é menos importante para que as pessoas fizessem. É claro que se você atribui um valor muito grande, né, de prêmio para a doação, você cria outros problemas. Vamos imaginar que você estabelecesse ali R$ 500 por sangue, né, por cada vez que você vai doar sangue. Bom, o que aconteceria é que provavelmente você ia estimular outras coisas. O fato de você, de repente, ganhar, por exemplo, R$ 500, que é um valor considerável, dá para você fazer, de repente, compras, você talvez estimularia pessoas a burlar as condições de segurança de doar sangue, já que a pessoa ia tentar doar sangue várias vezes, né, para conseguir aquele dinheiro. E, eventualmente, se você coloca um prêmio muito grande sobre a doação, você pode criar um mercado negro, porque esse valor ele fica atribuído ao sangue. Então, o que poderia acontecer era você acabar gerando um mercado de sangue por conta desse prêmio muito alto. Então o que a gente tem que entender é que os estímulos nos seres humanos eles não são tão simples de se entender. Bom, a gente vai, conforme os autores colocam, entender que os estímulos eles são divididos em 3 camadas. Existem os estímulos financeiros, né, econômico-financeiros, existem os estímulos sociais e existem os estímulos de caráter moral. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, numa campanha anti-tabagismo, como que esses estímulos eram feitos? Eles eram feitos nas 3 camadas. Os estímulos, ou na verdade os desestímulos, né, econômico-financeiros, são feitos através da taxação do cigarro. Então você taxa o cigarro na produção, na venda, você encarece, isso de uma certa forma acaba desestimulando a prática. Existe um desestímulo social no sentido de que você proíbe o fumo em locais de socialização, em locais fechados, bares, restaurantes. São locais que as pessoas socializam, você proibir que a pessoa fume ali, você desestimula também socialmente. E nos Estados Unidos especialmente, houve uma campanha, uma propaganda no sentido de associar o lucro de algumas empresas, né, de algumas de fábricas de cigarro com algumas ações terroristas. Então essa seria uma camada moral, né, um dever, uma questão moral ali para o americano. Então a campanha anti-tabagismo trabalhava essas 3 camadas. Então essa conversa sobre estímulos positivos, estímulos negativos e como o comportamento humano responde a esse tipo de coisa tem tudo a ver com o fato do ser humano cometer crimes, cometer irregularidades, né, a corrupção, todos esses assuntos. Por quê? Na verdade, a sociedade ela se organiza numa estrutura muito densa, muito complexa de desestímulos e também, por que não, estímulos ao cometimento de crimes ou cometimento de irregularidades. Um fato curioso que os autores trazem nesse livro, mas você também consegue encontrar essas informações no ourworldindata.org, é um site que tem dados sobre tudo, e lá você consegue achar a taxa de homicídios do século XIII ao século XXI, tá? Um período muito extenso. E uma coisa curiosa sobre isso é que você vai ver, vou tentar de repente colocar no vídeo, o fato é que a taxa de homicídios nos países acompanhados do século XIII ao século XXI, ela diminuiu. Então, a gente entende, na verdade, que os, digamos, desestímulos às pessoas cometerem o crime, né, ou de repente as pessoas resolverem os seus impasses com as próprias mãos, eles vão sendo desestimulados, né, com esse engendramento cada vez mais complexo, cada vez mais amarrado de leis, de processos,
Então as sociedades vão se modernizando e vão cercando com cada vez mais estímulos negativos para que as pessoas não cometam crimes, não cometam irregularidades. Mas a pergunta do vídeo é: quem é o cidadão de bem? E a gente pode, de repente, traduzir essa pergunta para quem comete crimes, quem comete irregularidades. Talvez a gente possa fazer essa pergunta de outra forma: quem não comete? A verdade é que todos nós cometemos, em algum nível ou em algum grau, em algum tempo, algum tipo de irregularidade. E quando eu falei isso, talvez você tenha se lembrado na vez que você roubou no carteado, jogando com os amigos, na vez que você roubou uma bala nas lojas americanas, na vez que você recebeu um troco errado e de repente não devolveu. Então, todos nós, em algum tempo, em algum momento, cometemos algum tipo de irregularidade. E a prática dessas irregularidades, elas têm tudo a ver com os estímulos que estão em jogo ali. No livro, os autores trazem um exemplo sobre um programa que foi implementado pelo presidente Bush lá no ano de 2002. Dentre outras ações, esse programa estipulava uma prova, um provão, né, que era aplicada a todos os alunos em cadeia nacional. E a nota, né, o score obtido pelos alunos de cada escola ficava atrelado às verbas que essa escola receberia. Então, se você tivesse uma média de notas dos alunos alta, essa escola recebia mais verba, recebia mais atenção no governo, e se uma escola recebesse médias muito baixas, de maneira reiterada, ela podia, inclusive, fechar. Como você tinha os resultados diretamente atrelados às notas que os alunos obtinham, você, na verdade, criou um estímulo para que os professores se tornassem muito estimulados a, de repente, e se pudessem, majorar a nota desses alunos, né? Então, é claro que isso não aconteceu de forma geral, mas em alguma porcentagem ali dos professores, eles começaram a burlar, a fraudar os resultados das notas, porque simplesmente a nota daqueles alunos estava diretamente relacionada até ao seu emprego. Algumas pessoas podiam até perder o emprego, porque se a escola fosse muito mal, elas poderiam se ver ali demitidas, já que a escola poderia até fechar. Então, os agentes do governo aplicaram o estudo, né, alguns algoritmos que pesquisavam fraude nos resultados da nota, e o resultado era muito claro. Existia, sim, fraude de alguns resultados em vários níveis, seja professores dando o gabarito das respostas, sejam professores que tinham acesso às provas comentando, dando aulas só relacionadas às perguntas que seriam aplicadas nas provas. Alguns professores aumentavam o período da prova para que desse mais chance dos alunos responderem melhor. Então, o que se criou com esse programa foi um estímulo direto aos professores a fraudarem. E como no princípio do programa não existia nenhum tipo de punição relacionada a isso, nenhum tipo de investigação relacionada a isso, você simplesmente criou a tempestade perfeita. As pessoas, no caso aí os professores, em certo nível até outros profissionais da educação, se sentiam de uma certa forma estimulados a melhorar, né, a majorar o resultado dessas notas. E a gente sabe também que as crianças, né, todo mundo passou por essa fase, a gente tem, de uma certa forma, um estímulo ali a você querer um bom resultado da forma mais fácil possível. Então, colar é quase que uma consequência, né? A maioria dos alunos acabam encontrando uma situação ali favorável se você puder colar, porque você consegue obter uma nota muito alta de uma maneira muito mais fácil. Você simplesmente apresenta esse resultado para os seus pais e você ganha a bicicleta no final do ano. Isso é maravilhoso, né? Você conseguir agradar seus pais, né, e ao mesmo tempo ter pouquíssimo esforço. Bom, e nessa altura do campeonato já deu para você perceber que eu estou querendo dizer o seguinte, é que todos nós, em alguma medida, não somos cidadão de bem. Pelo menos em alguma fase, em algum momento, nós cometemos algum tipo de irregularidade, dependendo, algum tipo de ilegalidade até, dependendo ali da situação, como aconteceu e dos estímulos que estavam relacionados àquela situação. Mas, de repente, você tem um grande questionamento para mim, que é o seguinte: porra, existe uma grande diferença entre você comparar um assassino, né, um homicida, um cara que sequestra, um cara que estupra, né, mulheres, pessoas,
de uma pessoa que roubou bala nas lojas americanas, ou de uma pessoa que, de repente, avançou o sinal, parou em fila dupla, não usou o cinto de segurança. Existe uma grande diferença entre os dois crimes. De fato existe, eu não estou querendo aqui relativizar, né, e de repente comparar, né, um crime capital de uma pessoa que rouba na pelada do fim de semana. Mas a verdade é o seguinte, todos nós tendemos a atenuar a importância daquilo que nós fazemos de errado. E quando eu falo sobre esse assunto, eu lembro de um exemplo que é dado pelo Dale Carnegie no livro dele, quando ele fala sobre o Francis Crowley, conhecido como Tio Guns. O Tio Guns ele foi um gangster ali na década de 30 nos Estados Unidos, uma época que tinha bastante esse problema, né, social nos Estados Unidos. Esse cara era um matador, ele ficou muito conhecido, matou muitas pessoas, policiais, tudo mais. E ele foi capturado numa situação extremamente dramática, com tiroteios e tudo mais, e ele foi condenado à cadeira elétrica. Na cadeira elétrica, o Tio Guns, ele, né, narra-se que ele disse que, no momento ali da morte, ele disse que não estava ali porque matou pessoas, mas estava ali porque se defendeu a vida toda. Trazendo para um exemplo um pouco mais recente, você pesquisar, né, o Saddam Hussein, quando foi capturado e foi submetido à corte, né, ao julgamento, ele o tempo todo disse que era um líder justo, que era um líder temente a Deus. Tudo que ele queria fazer era proteger o povo do Iraque. E se você quiser um exemplo mais perto, basta você procurar aí os criminosos mais famosos, né? Alguns que já mataram milhares de pessoas, seja diretamente, seja consequentemente das suas atitudes. Você pesquisar aí e ver entrevista do Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, e outros criminosos, inclusive, você vê que todos eles têm uma grande justificativa, todos eles tendem a atenuar seus crimes. Então, você observa que desde o assassino mais facínora, desde o cara mais cruel, até a pessoa que rouba na pelada do fim de semana, todas as pessoas tendem a atenuar, a diminuir, a dizer que aquilo sempre tem uma justificativa, sempre tem uma boa razão por detrás. Nos casos mais graves, sempre tem um contexto, sempre tem uma infância difícil. Para você entender como isso é curioso, né? Se você quiser fazer essa experiência, na verdade existe estudo nesse sentido, eu não vou lembrar agora, mas você consegue encontrar com facilidade. Se você perguntar, eleger aí pessoas do seu trabalho, pessoas da sua faculdade, pessoas do seu condomínio, da sua vizinhança, perguntar para essas pessoas, você é racista? 99% das pessoas, com certeza, posso te afirmar, não, sem antes ver o resultado, vão dizer que não sou racista. E se você perguntar para essa mesma pessoa, você conhece alguém que é racista? 99% dessas pessoas vão responder, conheço. Todos vão conhecer algum racista. Isso se você perguntar para uma quantidade de pessoas, mas você podia, com certeza, fazer um cálculo e encontrar um número aí estatisticamente relevante, né, para você tentar analisar uma população, mas você vai entender que esse resultado, a conta não fecha, né? Como que todo mundo se diz não racista e todo mundo diz que conhece alguém racista. Então tem alguém que é racista e está dizendo que não é. Isso tem muito a ver sobre essa nossa característica de tentar atenuar, de tentar diminuir, né, aquilo que nós fazemos, mas nós, de uma maneira muito exemplar, identificamos a irregularidade, as ilegalidades que outras pessoas cometem. Então, no final do dia, todos nós nos identificamos como cidadãos de bem, mas é muito fácil a gente identificar outra pessoa que não seja. E para terminar, eu queria deixar uma frase que é do Shakespeare, mas que o Stephen Hawking abre um dos livros dele, que é: eu poderia viver numa casca de noz e me considerar o rei do espaço infinito. O vídeo de hoje é esse. Fica a minha recomendação aqui para o livro Freakonomics. Como eu disse, é um livro muito interessante, é um livro sobre economia, mas que não trata de nenhum tema específico da economia. Em outras palavras, ele não é muito técnico, ele, na verdade, vai abordar vários paradigmas. Então, na verdade, os autores eles vão quebrar vários conceitos comuns que você tem. Então, tende a mudar muito como você enxerga o mundo, como você enxerga as coisas que nos rodeiam.
Então eu vou deixar o link do livro como eu sempre faço. E para esse vídeo é isso. Até o próximo.